Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Moisés argumentou diante de Deus: Tu me disseste, faz subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo, o Senhor disse: Conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais, e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Deus lhe respondeu: Eu pessoalmente irei e te darei descanso. Então replicou Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e ao teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor e agradecemos, ó Pai, pedimos a Tua bondade e a Tua graça sobre nós. Edifica-nos, revela-nos e usa-nos para o Teu querer e a Tua vontade, e a Tua glória seja a Ti, em nome de Jesus. O tema dessa noite é: o que seria de nós sem a presença de Deus? Fale comigo: o que seria de mim sem a presença de Deus? A maioria de nós, ou todos nós, conhecemos o contexto onde Moisés, após sair do Egito, após estar com o povo de Deus, Deus o desafia a andar com eles, a governá-los, a direcioná-los, e Moisés então pergunta a Deus sobre a presença dele com o povo. Contexto muito conhecido entre nós, preguei uma vez sobre isso aqui num outro foco, né? E hoje nós trazemos uma visão diferente para o nosso coração, para a edificação da nossa alma. Porque falar da presença de Deus é muito fácil. Dizer que sentiu a presença de Deus num louvor abençoado, numa vigília forte, alguma coisa assim, muita gente diz. Agora, o que é verdadeiramente essa presença de Deus? O que é ter essa presença? Porque o que seria de nós sem Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor, o nosso próprio Salvador, Redentor, aquele que perdoa os nossos pecados? Tudo que é bom na nossa vida vem dele, vem do alto, diz a Bíblia. O Pai de todas as coisas, o que era antes de qualquer coisa e será para sempre, de eternidade a eternidade. Formou tudo e nos escolheu ainda no ventre da nossa mãe, ou antes que estivéssemos no ventre. A Bíblia diz que quando estávamos sem forma, Ele nos escolheu. Essa presença, ela é fundamental, não só para a resistência na nossa vida sobre a terra, mas para o caminho da eternidade. Ele criou um caminho entre nós e Ele, chamado Jesus Cristo, seu Filho. Os dois e mais o Espírito Santo, a Trindade, formam o nosso Deus, que é esse Deus tão poderoso. E nós sabemos que nós vivemos em tempos perigosos, tempos desafiadores, principalmente não só pelos ataques que nós sofremos como cristão do lado externo, mas principalmente a influência dos falsos mestres no meio evangélico nos últimos anos. Nós sofremos ataques fora e dentro. Temos a nossa vida, que sabemos que Cristo diz que no mundo nós teríamos, viveríamos e conheceríamos aflições. Nós sabemos que é um desafio viver sobre a terra. Agora imagina sem a presença de Deus. Imagina morrer sem a presença de Deus na sua alma, no seu espírito, na sua vida. Então a presença de Deus, ela precisava ser a nossa prioridade. Até buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é impossível buscar o reino sem buscar a presença, porque Ele é o próprio Rei, Ele é o próprio reino. É desafiador quando vemos o que está acontecendo. Hoje eu vi uma matéria em Portugal e o cara saía perguntando: você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus? Pelo menos de umas 30 pessoas que eu consegui contar, só duas
disseram que acreditavam. Você vai na Europa, as igrejas cristãs, a sua maioria, estão virando boates, virando bar, virando salões de jogos, fechando as portas. O ataque emocional e espiritual é muito grande da modernidade, da exposição do meio evangélico, decepcionando o povo, não todo o meio, mas há fogo estranho em nosso meio. Então eu preciso entender o que é a presença de Deus. Eu preciso atrair, viver, apaixonar, desejar e não abrir mão. Então a presença de Deus não é só um arrepio. A presença de Deus não é só quando eu estou num ambiente que as luzes se apagam, tocam os tambores, soltam os louvores e eu pulo e eu grito. Não, isso é uma alegria de estar na casa dele. Porque a verdadeira presença de Deus, a primeira coisa que ela gera em nós é confronto, é arrependimento. É impossível sentir a presença de Deus verdadeira e permanecer no pecado. É impossível sentir e ter a verdadeira presença de Deus e estar em trevas, continuar em trevas, porque o próprio Deus é luz. Então eu falo de uma presença de Deus não religiosa, eu falo da presença de Deus não momentânea, não só de um ambiente, de um domínio, de uma criação humana, para que nós possamos sentir algo. Não, isso é êxtase, isso é psicologia, isso é ambiente montado, isso é levar as pessoas a achar que conheceram, ouviram a presença de Deus. Moisés falou: eu quero a sua presença, eu não quero do anjo, eu não quero do arcanjo, eu não quero do querubim, do serafim, eu não quero de todos os céus, eu quero a sua presença. E o que a igreja mais precisa, o que nós mais precisamos, é ter de novo, de uma forma clara, a presença de Deus. A presença de Deus, os nossos joelhos se dobram sozinhos, a nossa alma, o nosso espírito se dobra, se prostra. A presença de Deus não permanece naqueles que não têm fé, que não creem, naqueles que não abrem mão do pecado, naqueles que negam Jesus. É essa presença que nós queremos falar, para que nós não sejamos enganados pelos espíritos, que a Bíblia diz que se Satanás se transforma em anjo de luz, muito mais os seus espíritos malignos em ministros do Evangelho. Já parou para pensar isso? Se eles são ministros do Evangelho, eles estão aonde? Nos púlpitos das igrejas. Eu te garanto, eu não sou um deles. Mas se são ministros do Evangelho, nos enganarão, se não tivermos o discernimento. Se vivemos de ventos de doutrinas, de pessoas que nos agradam, se não temos a vida com Deus. E eu preciso da presença para vencer as tentações, vencer o pecado. Hoje o mundo é um marketplace de tentações. Celular, TV, outdoor, pessoas, dentro e fora da igreja. Essa é uma verdade. Nós precisamos da presença de Deus, para que nós possamos então interpretar isso na palavra, aprender isso na palavra. Sabe por quê, queridos? Até a interpretação da palavra em nosso meio, se você tiver humildade de olhar, sem criticar, só para olhar mesmo, nós estamos como uma torre de Babel. Um pastor fala que pode divorciar, o outro fala que não pode. Um pastor fala que existe línguas estranhas, outros vai no TikTok e diz que não tem. Outros vão no TikTok, falam uma coisa, outro fala outra. Nós estamos numa Miscelândia. O povo está endoidando, o povo está pegando direções de todas as pontas. O que eu mais recebo hoje são perguntas que não existiam antes. Uma torre de Babel em nosso meio, e eu só posso discernir a direção e a língua certa com a presença de Deus em minha vida. Não há outro caminho. O que será de nós sem a presença verdadeira? O que será de nós sem o Deus verdadeiro? Quero deixar três coisas, compartilhar três coisas com vocês. Tem alguém aí? Eu repreendo todo
de sono. Tem uns 8 aí abrindo a boca. Todo cansaço sai agora em nome de Jesus. Toda distração sai em nome de Jesus. Quem estiver no celular vendo notícia que não tem nada a ver com Deus, com igreja, assim, eu não vou mandar destruir o celular, não, que eu não posso. Mas trava, tira a internet. Foco. Aqui é uma chance de sermos alimentados. Uma palavra pode mudar a nossa vida. Primeira coisa sobre a presença de Deus, para quem anota: ter clareza e convicção de quem está conosco. Diga: eu preciso ter a clareza e a convicção de qual presença está comigo. Lembra que Pedro e os apóstolos estavam com Jesus, ali quase chegando o tempo de Jesus ir para o Calvário, para a cruz. Pedro, um dos apóstolos mais interessantes, mais fortes, olha para Jesus. A fisionomia dele, eu imagino que não estava transformada, normal, e ele diz: o Senhor não merece ir para a cruz, o Senhor não deve passar pela cruz, não é justo, e o Senhor não vai. Se tivesse ali o mestre sem a presença de Deus, falando dele como humano, você tem razão, Pedro, eu já estava querendo perguntar ao Pai se pode passar esse cálice. Então você é a resposta de Deus. É assim que nós comportamos sem discernimento. Jesus, para surpresa dos apóstolos, olha e fixa em Pedro e diz: arreda-te, Satanás. Ali não era Deus. Nós precisamos acordar para o discernimento de espíritos. Em outro momento, quando ele fala: quem dizes que eu sou? E Pedro diz: tu és o Filho do Altíssimo. Ele diz: não foi tu, Pedro, que falaste, mas foi revelação dos céus e do Pai. Não sei se você entendeu, é a luta que nós vivemos, meus irmãos. O mesmo Pedro que Satanás usou é o mesmo que Deus usou. Tem alguém entendendo? Nós precisamos discernir a presença de Deus, ou seremos enganados. Ter a clareza e a convicção de quem está conosco. Do texto que nós lemos, o versículo 12, Êxodo 33, 12. É o texto que nós lemos, deixa aberto aí. Moisés argumentou diante de Deus. Eu acho lindo esse relacionamento de Moisés e Deus. E nós hoje temos essa liberdade em Cristo. Tu me disseste: faz subir este povo. O que ele está falando? Tu me deste uma missão. É igual eu aqui, o Senhor me deu esse povo, Deus, para pastorear, para dar direção, para alavancar, para orar, para cuidar. A minha pastora Daniela, não é mais pastores. Deus te deu um ministério, Deus te deu um chamado, Deus te deu um departamento, Deus te deu um esposo, uma esposa, filhos. Isso também é ministério. Senhor, o Senhor me deixa este povo. Mas olha, Deus, legal, mas tu não me revelaste quem o Senhor vai mandar comigo. Você vai abrir uma empresa? Pergunta a Deus: Deus autorizou, quem vai comigo? Não, estou te mandando o arcanjo. Não. Quem vai comigo? Quem está comigo? Contudo disseste, uma coisa mais linda: o Senhor, conheço você, Moisés, pelo nome. Tem gente só de Deus chamar pelo nome, já fica entusiasmado e esquece de discernir as coisas. Olha que coisa mais linda. E disseste, Deus, que eu encontrei graça aos seus olhos. Pô, Moisés podia arrancar com o povo, ele sabe o meu nome, e eu tenho graça a ele, basta. Irmão, o céu inteiro pode andar conosco, mas se a presença não estiver, é nada. É isso que ele está dizendo. Eu não quero só a graça, eu não quero só que o Senhor saiba o meu nome, eu quero a tua presença. Sem a presença de Deus, Moisés tinha convicção de que era inútil fazer qualquer coisa. Sem a presença de Deus, o mar não se abriria. Sem a presença de Deus, o maná não surgiria. Sem a presença de Deus, a rocha não daria água.
É o que muda a história da nossa vida. Não é a religiosidade, não é ser evangélico ou não sei o que. Na verdade é ter a presença com a gente. Quando ele falou face a face com o Senhor, ele teve uma ousadia muito grande. Se a tua presença não for comigo, conosco, não nos faça subir daqui. Se o Senhor deu a ordem, vem comigo, porque o desafio é grande. O desafio de ser crente nesses últimos tempos é grande. O desafio de ser fiel é grande. O desafio de lutar contra o pecado é grande. A Bíblia diz que o pecado nos assedia tenazmente como uma cola, todos nós sem exceção. Esse é dos meus pentecostais. Eita glória! Quando nós expressamos um coração em fé, de que nós desejamos a presença do Senhor, como foi Moisés, nós estamos admitindo o quê? Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. Baixa o orgulho, baixa o eu, e deixa Deus assumir o controle da sua vida. Senhor, se tu não está conosco, Moisés falou, não quero nem sair daqui, eu fico onde eu estou. Eu não vou nem fazer o concurso, eu não vou nem abrir minha empresa, eu não vou nem mudar de cidade, eu não vou nem assumir o cargo na Seara, eu não vou, Senhor, não vou não. O problema é que primeiro a gente casa para depois pedir Deus para entrar. A gente abre a empresa para depois convidar Deus para ser sócio. A hora que aperta as coisas. A gente vai mudar de cidade, depois chama Deus quando está sofrendo lá. A gente pega aquela amizade do mundo e apaixona e abraça, depois vai reclamar com Deus. Não, a presença vem antes e não depois. A presença vem antes do problema e não no meio do problema. Alguém pegou? Então fala para o seu irmão, aprendeu? Moisés diz, eu não vou em direção aos problemas sem o Senhor. Moisés sabia que a presença de Deus entre eles é o carimbo que diferenciava eles de todas as outras nações. Fala para o seu irmão, é a presença real de Deus em você que vai te diferenciar de toda a humanidade. Não é a placa da igreja que você serve, não é a Bíblia debaixo do seu braço, não é você falar muito e eloquentemente, não, é a presença. É a presença. Quando a presença de Deus está em nosso meio, nada nem ninguém pode nos destruir. Mas se estamos sem a presença, estamos desamparados e reduzidos a nada. Então a primeira coisa, queridos, é ter a clareza e a convicção. Então ele fala, Senhor, quem vai é o Senhor mesmo? Eu preciso é que seja o Senhor. Tem gente que acha que o pastor está com ele, está tudo bem. O apóstolo, o bispo, o vice-deus. Agora, um giro semana passada, o apóstolo rei. Eu assisti, claro que pela internet. Temos o apóstolo rei entre nós. Você tinha que ver a estola sacerdotal vermelha. É uma igreja evangélica. Você está criticando, pastor? Não estou falando que é heresia. Não estou criticando ninguém, não. Estou falando que é herege. E está cheio de gente seguindo, achando que é a presença de Deus. Irmão, se nós chegou no apóstolo rei, meu Deus do céu. Deus toma cuidado que as tentam tomar o trono. E nós, que temos a presença real e vivemos com ela, é tão bom ter a presença que a Bíblia diz que será tão difícil a tribulação que se Deus não encurtasse o tempo por causa dos escolhidos, até nós não resistiríamos. Quem é que está? Qual é a presença que está em você? É Deus, mas está roubando? É Deus, mas está mentindo? É Deus, mas está ganhando um dinheiro errado onde você trabalha?
É Deus, mas está namorando 2, 3 homens, 2, 3 mulheres, tendo relação antes do casamento, um filho com outro, filho com outro, e não casa, não arruma nada. É Deus, mas um dia está no mundo, outro dia está na igreja, 2 dias no mundo, um dia na igreja, 10 dias, hein? É Deus, mas a carreirinha está pegando, a cachaçaiada está ficando bêbado. É Deus e está mentindo. Meu irmão, a presença de Deus não condiz com essas coisas. Não estou dizendo que seremos perfeitos, não estou dizendo que a perfeição nos alcançará, mas o sinal da presença de Deus tem que ter santidade. Não a santidade que o homem criou, saião, não veste brinco, palitozão. Lembro do Diego usar muito esse externo quente, de chita, bicho suava que só. Santidade não é perfeição. Sem santidade ninguém verá a Deus. Fala para ele, sem santidade essa presença é outro. Não expulsa agora não. Essa presença é outro. Porque onde há trevas não há luz. Onde há pecado, a separação do homem de Deus. Se separou, a presença não está. É ilusão. É noite de arrependimento, é noite de reconciliação, é noite de trazer a presença de novo. Segunda coisa, depois que você sabe quem está, que você define, se posiciona, aumentar a intimidade com aquele que está conosco. Diga comigo, eu tenho que aumentar a intimidade com aquele que está conosco. Tipo Enoque em Gênesis 5. E Enoque andava com Deus, batia papo, etc e tal, de tal maneira que Deus falou: que coisa linda, que amizade é essa, que legal, vou levar você para o céu. Primeiro arrebatamento vivo da história. Levou. Por quê? Porque ele buscou uma intimidade tão grande. Êxodo 33:13, do texto que nós lemos, estou dando a continuidade dele. Agora, o que Moisés fala, esse Moisés era atrevido no bom sentido, eu gosto disso. Sabe o que você tem que aprender com Moisés? É saber calcar as camadas de bênção de Deus, as camadas de intimidade de Deus. Moisés perguntou: o senhor vai? Eu preciso que o senhor vá, é uma camada. Se Deus falou eu vou, nós já tínhamos silenciado. Olha o que Moisés faz. Agora fica desfilando um lourão desse. Ele desconcertado, passou aqui assim. Bom, agora portanto, se me vês com agrado, olha só, ele teve o atrevimento de perguntar a Deus: o senhor vai? Se o senhor me vê com agrado, mostra-me o teu caminho. Ei, segredos dessa noite. Tudo que você for fazer na vida, não pede Deus para fazer o seu caminho. Mostra-me o teu caminho. Porque se a presença vai, quem tem que dirigir é Ele. Se a presença vai, quem dá a seta para a esquerda ou para a direita é Ele. Tem alguém aí? Não, mas a gente quer a presença, mas fala: Deus, senta do lado aí e fica em silêncio, deixa que eu decido. É assim que a gente faz. Só consulta quando capotou o carro. Ô Deus, capotou, o senhor não viu não? A vida capotando, as coisas capotando. Fala: Deus, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda. Gente de Deus, que pérola. Por isso que eu coloquei aumentar a intimidade com aquele que anda. O senhor vai comigo? Vai. Agora me mostra o seu caminho, porque não é só o senhor ir, eu quero intimidade. Ele sobe mais uma camada. Tem crente acomodado em camadas baixas. Deus tem níveis maiores para nós, de intimidade, de bênção, de revelação, de libertação, de tudo. O crente não pode parar. O crente verdadeiro, o cristão verdadeiro, ele não pode estagnar. Nós temos que querer mais.
Depois dessa tudo que eu vou narrar para você, Moisés falou assim: então o Senhor me deu tudo, eu quero mais uma camada, eu quero ver a tua glória. Lembra disso? Eu não vou chegar lá, mas tá, você lá em casa e continuar. E a camada não parava, homem. Deus falou: você não pode ver minha glória não, que você morre. Mas eu gostei tanto que você explora o máximo de mim. Você não para, você busca tanto que sobe aqui na mãozinha de papai. E que cena, eu quero ver ela no céu se tiver gravado. Se eu tiver uma cena que eu quero ver, a mãozona de Deus e Moisés lá em cima. E ele coloca aonde? Na fenda da rocha. Ele não viu a glória, mas como ele não acostumou, ele quer muitas camadas, ele viu pelo menos o que? As costas. Imagina as costas do Deus vivo. Eu imagino uma costa larga, tipo a minha, forte. O Flavinho, aquele costão bonito, espiritual, espírito, coisa linda. Eu quero te conhecer ainda mais. Está faltando na igreja reacender o fogo, o desejo, um desejo não de domingo à noite, um desejo 24/7, um desejo em todos os momentos, um desejo nas decisões, nos pensamentos. Nós precisamos desejar Deus, assim como a costa anseia por águas. Eu vou parafrasear Davi: eu anseio pela presença de Deus e só me aquietarei quando encontrá-la. A igreja está precisando ser incendiada. A igreja está precisando não é de reteté, é de vigília. Está precisando é da presença, aquela que a gente custa andar, aquela que a gente custa carregar, aquela que mexe com a gente, aquela que faz a gente chorar de vergonha do pecado, chorar de vergonha de nós mesmos, aquela que cura, que transforma, que coloca em nós um brilho diferente. Anseia! Não por religião, não por placa de igreja. Eu te entrego Deus vivo. Ele queima, Ele transforma, Ele arde em nós. Muda a vida, muda a história, muda pensamentos. Ele para o mundo se precisar, para aqueles que têm a presença dEle. Como eu quero voltar ao tempo. Não, eu quero gerar o meu futuro como era quando eu me converti. É isso que eu quero. Ele diz: eu quero te conhecer ainda mais, e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que essa nação é o teu. Gente, como Moisés é inteligente. Claro que ele nunca apertou Deus, mas é muito inteligente. Eu quero te conhecer mais. Quero que o Senhor venha comigo. E lembra, eu vou guiar eles, mas eles são seus. Pegou ou não? Amanhã cedo eu vou falar: Deus, Seara Viva linda, eu amo todo mundo, mas é um povo seu. Vem comigo. 2 Pedro 3, 17, 18 nos lembra isso. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Moisés pediu, Pedro repetiu. Moisés, ele subiu a régua da promessa. Que coisa mais linda. Irmão, você tem que aprender, ué. Você não pode dar ordem em Deus, você não pode determinar para Deus nada disso. Isso não existe, isso é meninice e gospel. Mas ele falou: pedir, batei, buscai. Aonde você tem que fazer isso? No secreto, porque ele que te ouve no secreto te responderá. Intimidade, irmão, igualzinho Moisés. O secreto é o secreto. Gente de Deus. O secreto não tem celular, o secreto não tem nada. No máximo uma musiquinha gospel. De preferência uma música gospel convertida. E você põe aquilo e vai chegando à presença. Moisés subiu a régua. Êxodo 33, 14, o texto base. Ao que Deus respondeu a ele: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Fala a verdade, Ricardo. Se Deus fala para nós dois assim: pode ir que eu estou junto, eu vou. A gente não pedia mais nada. O Moisés já pediu 3 níveis de camada. 3 níveis, Paulo Henrique. Agora Deus fala: está tudo bem, gostei, eu vou com você. Você bateu, você pediu, abriu, está aqui, vou te entregar. A palavra hebraico aqui, descanso, significa confiança, confortável e pacífica, quer dizer, risco zero.
Quando Deus diz, eu vou pessoalmente, ele respondeu a Moisés, sim ou não? Porque Deus muitas vezes mandava o anjo dele, e o anjo dele já bastava. Eu vou pessoalmente, vou te dar descanso. Sabe o que Deus está falando? Eu vou com você pessoalmente. Eu que nunca perdi uma batalha, eu que sou o Senhor dos exércitos. Ele está falando para você, se você quiser a presença dele. Eu vou com você. Ele está dizendo, se eu vou com você, não interessa mais a dimensão da batalha que você vai enfrentar, maior sou eu que estou contigo. A presença de Deus é a coisa que muda a sua história, muda a sua vida, os seus princípios. Então, quando a gente tem a presença, em meio a todas as batalhas, nós vamos encontrar descanso, tranquilidade e vitória. Jesus prometeu àqueles que realmente o reconhecem como Senhor da sua vida, mantém firme com Ele ali, Ele diz, eu estarei convosco. É a promessa que Deus fez para Moisés, Jesus repete, eu estarei convosco, só até a consumação dos séculos. Ou seja, só até o mundo acabar, tudo aqui findar, só até lá. Então, queridos, eu preciso muito ter convicção da presença está comigo. Se eu ou você estiver vivendo num pecado consciente e constante, que é a iniquidade, porque o pecado, só para você aprender, o pecado separa o homem de Deus, você pode arrepender, Ele te perdoa. A iniquidade leva à morte eterna, é diferente. A iniquidade é a permanência. Então, se você está aqui nessa noite, não estou julgando ninguém, nem apontando nada para ninguém, mas se tiver em pecado consciente e constante, eu ou você, a presença que está em nós é errada, é enganosa, não pode ser Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Foi muito duro bater em vocês? Suave? Fala Deus, até para falar a Deus, ele falou baixinho, fala a Deus. Fala forte, fala a Deus. Quando eu falo bater, irmãos, é carinhosamente. Deus está nos provocando a uma reflexão, porque o que Ele mais deseja é colocar a presença dEle dentro de nós. O que Deus mais deseja é andar conosco. E nós temos que aumentar essa intimidade constantemente. Terceira e última coisa, precisamos atingir um nível da presença que seja visível aos amigos e inimigos. Quem está escrevendo, fala aí, ó. Eu preciso atingir um nível da presença que seja visível aos amigos e aos inimigos. É triste quando a pessoa vê nós, eu, você na igreja, fala, ó, vi a presença de Deus. Aí chega em casa, a mãe, o pai que nunca se converteu, fala, se isso é Deus, estou fora. Quem já viu falar isso? Pode ser de um colega seu, não precisa trazer para você não. Por quê? Porque os amigos e os inimigos não veem. Filhos, se me fala a memória, não sei se era sacerdote, não lembro agora, Novo Testamento, mas tinha 2 filhos, e eles falaram, vamos expulsar demônio, porque Paulo expulsa, Jesus expulsa. Era sacerdote ou era o quê? Aí os 2 filhos foram lá para expulsar demônio. Falou, o inimigo vai ver quem está aqui, ó. Em outras palavras, é isso. Segundo a Bíblia, quando eles foram expulsar, irmão, o demônio falou com eles assim, Paulo, assim, eu não vou mudar a Bíblia, vou só parafrasear, é como se ele falasse, Paulo tem a presença de Deus. Jesus eu conheço, em outras palavras, Jesus tem a presença. Agora vocês 2 vai na igreja domingo, vai do louvor, a recepção, de qualquer departamento, para não falar que eu estou indicando alguma coisa, não é verdade. É vocês, filho do sacerdote, sei o quê. Não conheço não, toma ele taca. Diz a Bíblia que eles apanhou igual cachorro na horta. Apanhou, mas foi muito. Por quê? O inimigo não enxerga, não viu. Se
Você acha que o inimigo não vê espiritualmente o que está dentro de nós? Você está enganado. Hoje eu li um negócio interessante, eu não vou dar nome, senão eles brigam comigo. Mas é um cara famoso, e acusado de escorregar pela 89ª vez, até onde eu contei. Diz que é crente. Aí, a melhor coisa que tem nos comentários, sim ou não? Eu sabia que vocês iam também. Lá que está o engraçado o negócio. Aí escreveu, aí o profeta estava falando fulano de tal, e pôs a foto do famoso lá. Olha, o diabo está furioso com você nessa anarquia toda aí. Toma posição. O gaiato foi lá e escreveu assim: não, profeta, você está enganado, o diabo não está furioso, ele está fazendo o que o diabo quer. Ele está furioso não. Mas em outras palavras, encaixa na pregação. O problema é que o inimigo vai dar só taca, se a gente não tomar posição. Ah, pastor, eu estava esperando que você ia liberar carro, casa própria. Motivação, irmão, não tem motivação maior do que arrependimento para ir para o céu. Essa é a maior motivação que um pregador pode dar. E foi o que Deus mandou, não estou nem aí não, Deus mandou taca. O povo está vendo a presença em você? Quanto tempo alguém chega em você estranho e fala: ora por mim que eu vi algo diferente em tu? Ou eles estão fugindo? Quanto tempo você não ora nem pelo almoço, com medo do feijão sair do prato? Quanto tempo você não expulsa um capiroto? Se falar que tem um capiroto, você não vai ficar em casa, a consciência está pesada. Não sou muito disso não sou de libertação não, eu sou só da portaria. Sou só do louvor. Eu sou só parente de alguém lá na igreja. Tem alguém entendendo o que Deus está falando de verdade? Eu estou tentando colocar de uma forma mais suave. Então o versículo 15 do texto base, que eu estou seguindo ele, eu estou falando de um nível que o inimigo e o amigo vejam. Presta atenção nisso. Replicou Moisés. Gente, quando eu li replicou, eu pensei: esse cara é demais. Se eu já era fã de carteirinha, agora eu criei um fã-clube de Moisés. O cara já conseguiu a presença, já conseguiu as coisas tudo. Se fosse outro crente já tinha, não, tá bom, já ganhei isso, já ganhei aquilo, tá bom demais. Não, mas não para não, irmão. Camadas de intimidade geram camadas de bênçãos. Pegou essa? Essa é minha autoria. O que Deus tinha falado para ele? Eu vou pessoalmente. Acho que basta, né, irmão? É até uma ofensa a Deus, talvez. Ele fala: olha, Deus, se o Senhor não vier, o Senhor mesmo, gente de Deus, que intimidade é essa, moço? Que loucura, Deus falou que vai pessoalmente. Se o Senhor não vier, tu mesmo não faz nós sair daqui não. Como se saberá que eu e teu povo podemos contar com teu benefício, se o Senhor não vai acompanhar? Se Deus não fosse, Deus vai: miséria, eu já falei que eu vou. Já falei que vou pessoalmente, vou dirigindo. Se não fosse Deus, eu não estou pondo palavra na boca de Deus, Deus me livre. Mas assim, se fosse eu, dava um peteleque para sair. E ele diz: quem mais poderia distinguir o teu povo de todos os demais povos sobre a terra? Quem, Deus? Quem? Mas eu aprendo com Moisés que com respeito nós podemos cavar camadas. Me lembra daquele cidadão que puxou os 300 para a guerra contra milhares de milhares. Gideão. Deus fala: ele fala com o anjo: eu quero um sinal, que eu sou o menor lá de casa, me dá um sinal. Um sinal. Então o senhor vai pôr o isopo lá fora e vai fazer chover. Eu nunca decoro qual que é a primeira, mas vamos supor que a primeira é essa que eu vou falar. Vai chover na terra e o isopinho vai ficar seco. Irmão, só Deus pode fazer um negócio desse. Deus não fez chover a terra e pôs um anjo com guarda-chuva no isopo? Para mim já bastava. E para você? Não, Senhor, leva a mal não. A camada que você cava, eu quero outro sinal. Agora eu quero o contrário. Se é o Senhor mesmo, o Senhor chove só no isopozinho e amplia o guarda-chuva, que o resto da terra vai ficar seca.
não é que Deus fez? Isso me mostra o que Moisés conseguiu e ele conseguiu. Nós temos que ser crente que vai cavar camadas. Esse é o maior segredo que eu te entreguei nessa noite. Por que, pastor? Porque ele diz: olha, o que eu tenho para você, os seus olhos nunca viram. Olha, quando você pedir, eu te darei muito mais do que você pediu ou imagina. Isso é Bíblia, gente, é promessa. Agarra nisso e abraça. Vai para cima. Camadas de intimidade geram camadas de bênção. Gênesis 21, 22 narra a história de Abimeleque. E ele veio com Ficol, é o nome que a Bíblia deu, o chefe de seu exército. Ele não era um rei que servia a Deus. E ele estava tendo aquela situação de Abraão e Sara. E ele veio propor a Abraão. O que eu te falei do amigo e inimigo saber que a presença está com você? O inimigo de Abraão, o rei, chega e diz, no versículo 22 de Gênesis 21, Deus está, ou a presença de Deus está em tudo, em tudo, em tudo que você faz, Abraão. Quando a presença é real em nós, o inimigo vê. Paulo eu sei quem era, Jesus eu sei quem era. É lindo demais, gente. Ele sentiu em Abraão algo que nem ele conhecia, não sabia quem era Deus. Nós estamos lá em Abraão. A presença de Deus era tão clara na vida de Abraão, que até um rei pagão reconheceu a diferença entre a vida de Abraão e a vida deles. As pessoas estão reconhecendo isso no seu trabalho? As pessoas estão reconhecendo isso no seu namoro? As pessoas estão reconhecendo isso no seu relacionamento? As pessoas estão reconhecendo isso na sua entrega ao próximo, na entrega para Deus, na sua vida com Deus, na sua honestidade? Abimeleque falou a Abraão, dizendo: Deus está contigo em tudo que você faz. É bom demais, irmão, quando você fala assim: Manel, é só Deus da sua vida mesmo. Só Deus pode estar fazendo isso. Como eu sei que é a presença dele, eu falo, nota 10. Será que a presença de Deus está no nosso relacionamento? Está no nosso dia a dia? Juízes 6:12. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou. Yahvé, ou a presença de Deus está contigo. Olha o que a presença de Deus gerou e transformou ele momentaneamente. Valente guerreiro. Nem guerreiro ele era, lavrador. Só de ele falar a presença de Deus, ou Yahvé está contigo, o mundo espiritual já viu ele como guerreiro. Se você atrair a presença, o diabo já vê você como um homem, uma mulher de Deus, e ele se afasta. É onde a Bíblia diz: com Deus saltarei muralhas. Irmão, com Deus basta eu brincar de cirandinha em volta dos muros de Jericó e gritar, e o bucho cai. É a presença. Você está entendendo? Não. Você acha que foi o grito? Não, estou te dando tanto segredo hoje. Se eu fosse coach, eu te falava, estou te dando tanta chave. Não tem nada errado neles. Estou te dando tanto, irmão. Recebe, escreve, vive. Juízes 6:15 e 16. Para confirmar o que eu te falei, seguindo aqui o que o anjo falou com Gideão. Quando Gideão ouviu isso, ele fala: ai de mim, contestou Gideão, como eu posso salvar Israel? O meu clã, minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. Eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor Deus afirmou. Irmão, eu era o menor da minha família. Nunca tive vergonha de falar, e sou até hoje. Tenho convicção disso. Meu irmão é 300 vezes mais inteligente que eu, mais capaz, minhas irmãs.
Meu pai era um cara fora da curva. Agora, eu fui o primeiro a convertê-lo em casa. Hoje 90% deles estão convertidos. Por mim não, pela presença de Deus que caminha. Então presta atenção, eu sou o menorzinho, Deus. Não dá, meu clã, minha família, tem gente que não entende isso, quer se colocar de humilde, isso não é humildade. Aí Deus fala, o anjo fala, Deus, a presença de Deus estará contigo. Então, se a presença de Deus está contigo, você vencerá os midianitas como se fosse um só homem. Não interessava se era 1.000, 2.000, 300, 1. Se fosse ele sozinho, a presença de Deus resolvia o problema. Quando a presença de Deus está em nós, nós nos tornamos um só. Sabe o que Jesus falou? Olha, guarda a minha palavra, vive a minha palavra, obedece a minha palavra, então eu e papai vamos vir, e nós vamos tornar um só, porque nós vamos habitar dentro de você. Se a presença andava com Moisés do lado, agora ela quer andar dentro de nós. Estou acabando. Isaías 43, 1, 2, um último exemplo. Tem vários na Bíblia. Mas agora sim diz o Senhor Deus que te criou, ó Jacó, eu que te dei forma, ó Israel, não temas, porquanto eu te salvei. Quem Deus salvou aqui? Quem tem convicção da salvação? Ele está falando com você e comigo. Eu te salvei, eu te convoquei pelo nome, tu és meu. Quando você passar pelas águas, quer dizer, significa luta, né? Profundidade. A minha presença estará. Alguém pegou? Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando caminhares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama vai arder em ti. Isso aqui é o sonho de todo bombeiro. Com a presença permanente de Deus, querido, nós podemos enfrentar qualquer fogo, qualquer profundidade, qualquer altura, qualquer largura, qualquer demônio, porque a presença de Deus vai nos fazer sair do outro lado, protegidos, intocados e abençoados. Esse é o Deus que eu creio, essa é a Bíblia que eu creio, que eu professo e que eu vivo. Ou seja, subiu já? Você quer que eu encerro? Pode seguir, beleza? É brincadeira, fica nervoso não. Tá calmo. Então, considerando o irmão, eu vou acelerar. Não, estou brincando, irmão. Não, ali a mulher está brigando comigo. Você está tranquilo, né? O rei chamado Asa, ele levou o povo de Deus a uma vitória milagrosa, e o exército era de milhões, segundo a Bíblia. Segundo a Crônica 15, de 1 a 15, eu vou ler ele todo, que é importante, que são as últimas revelações dessa noite para nós, dentro do que eu estou ministrando. E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azariaú. Então, irmão, não importa o nome que você tem, o Espírito vem sobre você. Eu não aguentei quando eu li esse nome aqui. Azariaú ben Oded, Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhes declarou: ouve-me, Asa, e todo Judá e o Benjamim, eis que Deus, o Senhor, está convosco. Ou seja, a presença de Deus está com vocês. Sempre que vocês estão, segredo. A presença de Deus não está porque eu estou no culto. A presença de Deus não está porque eu digo que sou evangélico, uso uma camiseta, tem um adesivo lá, foi Deus que me deu, a serviço de Deus, mas nunca fez serviço para ninguém de graça. Ele está dizendo: Deus está com você, a presença está com você. Quando o quê? Quando vocês estão, não vou aguentar não, olha para o lado e fala: você está mesmo com Ele? Porque só está com você se você estiver com Ele. Ele continua dizendo: portanto, se buscardes
Se buscardes, Ele se permitirá, porque Ele é Deus. Nós não estamos no comando dele, não. A gente não dá ordem e Deus desce. Não é isso não. Estão ensinando errado. Ele está dizendo, eu vou me permitir encontrar, mas quando você buscar. Tem alguém buscando mesmo aí? Monte, jejum, oração, fervendo. No entanto, se o abandonardes, é duro isso aqui, irmão. De igual modo Ele vos... Davi, no desespero do pecado, arrependido, sabendo que estava na ruína, ele fala, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. É esse sentimento que a igreja precisa, é esse sentimento que homens e mulheres de Deus precisam, lutarmos contra o pecado, lutarmos contra a mentira, lutarmos contra o inferno. Senhor, não retire de mim a tua presença. O que será de nós sem a presença de Deus? Como diz o título que eu dei, o que somos sem a presença de Deus? Davi estava em desespero, um homem segundo o coração de Deus. Versículo 30, Israel passou muito tempo sem a presença. Eu gosto dos detalhes da Bíblia. A Bíblia diz, passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, quer dizer, estavam servindo um falso Deus. Cuidado, qual a presença está? Eu volto lá, Deus me traz à memória o versículo que eu gosto muito. Expulsei demônio no teu nome, curei enfermo no teu nome, orei em línguas no teu nome, profetizei no teu nome. E Jesus disse, aparta de mim, iníquo, eu não te conheço. Andou pela terra, andou na igreja, porque quem faz isso é crente. Sim ou não? Não conheço outro que expulsa demônio, que profetiza, é crente. Andou dentro da igreja, tinha o nome no hall, tinha cargo, fazia laranja para tudo quanto é canto e expulsava. Deus disse, não te conheço. Por quê? Porque na terra não tinha a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus na terra, não terá na eternidade. É Bíblia. Vocês querem que eu encerre logo? Tá bom. Deus, até agora eu não fui apedrejado. Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer o ensino de um sacerdote ao menos, e também longe da lei de Deus. Versículo 4, contudo, quanto em meio à sua angústia, eles voltaram os seus corações para Deus, o Senhor de Israel, e o buscaram, logo foi por eles. Gente, Deus é tão maravilhoso, a misericórdia, a graça, nós não temos como explicar, mas não podemos abusar dela, porque a parada cardíaca, um derrame assim, ó, tipo. Mas o povo no pecado, o povo abandonou Deus, o povo naquela luta, quando eles buscaram encontrar. Por isso João fala em 1 João 2,1, filhinhos meus, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado junto a Deus, Cristo Jesus o justo. 1 João capítulo 1, versículo 7 ao 9 diz, não, se você pecar, peça perdão, Ele é fiel e justo para te perdoar. Não saia aquelas portas sem pedir perdão, pois a sua morte ou a minha pode estar depois da porta. Ande limpo, ande pronto, ande com vestes brancas. Jesus te morreu, ressuscitou para te salvar. Arrependa-te, 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 arrependa-te e volte para Deus. E volte para Deus, para a presença de Deus. Eu e você, não sou diferente de você. Ele continua dizendo, buscaram e logo, não foi demorado, acharam. Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para quem entrava. Todo habitante daquela terra era afligido e vivia angustiado. Talvez seu casamento, seus filhos, sua casa, seu trabalho, seu dinheiro está angustiado, está arruinado, nada tem dado certo. Eu não estou dizendo que é isso, mas talvez seja. Algo está separando a presença de Deus. Porque nação contra nação, a cidade contra a cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com aflição. Todavia sede forte e confiante, e não desfaleça a vossa mão, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, portanto, Asa essa exortação e as palavras do profeta, o filho de Obed tomou um novo ânimo. Deus quer te dar nessa noite um novo ânimo. Deus não está aqui para te dar um chicote, Deus não está aqui para te bater, Deus está aqui para dar para mim e para você um novo ânimo. Se aproxime de mim e eu mudarei a sua história de novo. Tomou um ânimo e desfez. Olha só o que o ânimo faz.
desfez todos os ídolos, imagens feitas por mãos humanas, imagens que não tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem braço e não pega, tem perna e não caminha. Segundo o Salmo 115, ela precisa ser carregada nos ombros. Idolatria, espiritismo, macumbaria, feitiçaria, tirou tudo, porque o novo ânimo é esse, é largar a sujeira, é deixar de ser como o cão que volta ao vômito, diz a Bíblia, e o porco que rola na lama. É tomar uma posição definitiva daqui até Jesus voltar. Não me renderei, não me entregarei, lutarei até o sangue, resistirei até o sangue. E ele diz: tudo que era culto abominável, que campeavam pelas terras de Judá e Benjamim, como todas as cidades da região montanhosa, restaurou o altar a Deus. E esse altar hoje é o seu coração, que estava diante do porte do Senhor. Congregou todo Judá, Benjamim convocou os filhos de Efraim, Manassés, Simeão, que viviam entre eles. Queridos, quando nós tomamos posição, você convoca seus amigos, sua família, você convoca todo mundo, que você vai ter a autoridade de abençoá-los, a autoridade para libertá-los, a autoridade para transformá-los no poder do Espírito. Olha que lindo, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa. Ao concluir que a presença de Deus estava com ele, seus amigos, sua família, seus inimigos vão passar tudo para o seu lado, porque a presença de Deus atrai, dá segurança. Isso aí, Deus está com ele. Eu quero trabalhar com ele, eu quero andar com ele, eu quero estar nessa igreja, porque eu tenho a presença de Deus. E aí, não sei porquê, está falando da Seara Viva, hein? Então eu quero estar nessa igreja, aí tem a presença de Deus, tem milagre, cresce, prega a palavra, louvor verdadeiro. Concluiu que a presença estava com ele, eles foram. Reuniu em Jerusalém no terceiro mês. E estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Deus. Quem pode fazer uma aliança hoje? Mas levanta a mão, só quem vai fazer, de buscar a Deus. Deixa a religião de lado. Deixa de ser religioso. Muitos de nós cauterizamos na mente que, fica a mão levantada, que nós não precisamos trabalhar para Deus, não precisamos servir os outros, cuidando da nossa vida, Deus está feliz. Não existe cristianismo sem serviço, não existe cristianismo sem weed, sem fazer discípulo, não existe cristianismo sem expulsar, sem curar, sem libertar em nome do Senhor. Então eles reuniram como Deus nos reuniu nessa noite, para a gente fortalecer, estabelecer uma aliança solene. De quê? De buscar a presença de Deus, o Deus dos nossos pais. E é buscar de todo o coração entendimento. Coloca a mão no seu coração. Só fale se você sentir vontade. Eu não quero que você seja um papagaio meu, não é isso. Porque a Bíblia diz que é melhor não prometer do que prometer a Deus não cumprir. Aí se você fizer isso de coração e praticar, ainda esse ano, muitas coisas da sua vida vão evoluir. Novas camadas se abrirão para a sua conquista, para a sua transformação. Fale comigo, eu vou falar meu nome, você fala o seu. Deus, eu, Manuel, diante da sua palavra, da ministração de hoje, da tua palavra, eu quero, como Asa e o povo de Israel, fazer, Senhor, uma aliança solene, de voltar a buscar com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, a sua verdadeira presença. Em nome de Jesus. 13. E acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir a orientação de Deus, seria condenado sumariamente à pena de morte. Fique tranquilo, eu não posso fazer isso hoje. Jovem, idoso, simples ou importante, homem ou mulher, juravam a Yahvé o Senhor em alta voz e bradava com júbilo de consagração, ao som de clarins e trombetas. Todos os filhos de Judá se alegraram com esse juramento, porque haviam pronunciado de todo o... Gente, você chegar aqui dentro da igreja e não querer conversar com ninguém, você só quer saltar na presença, você só quer adorar, você não está preocupado se o ar está quente ou gelado, se o som está baixo ou alto, você só quer adorar, você só quer a presença. Vai acordar de madrugada, não sabe por quê, é Deus te chamando.
Para o carro e ora, num lugar que seja seguro. Deu aquela vontade dentro do ônibus, prega. Está na fila de um banco, de qualquer coisa, e aí algo vem em você e fala, aquela pessoa ali, ó, acontece demais com a gente. Está precisando de um abraço, está precisando de oração. Está entendendo ou não? Fala, Senhor, eu quero a tua presença para abençoar. Senhor, eu quero acordar com a tua presença, andar com a tua presença, viver com a tua presença. Eu quero dormir na tua presença. Aí nós poderemos abençoar todo o Sobradinho, todo o norte de Brasília e Goiás, se a presença estiver conosco. Porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Olha que lindo. O povo buscou, versículo 15 ainda, buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma, não foi só qualquer busca. E o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem. Então, Deus abençoou essas pessoas com paz em todas as suas fronteiras. O que é as nossas fronteiras? Nosso casamento, nossa família, nosso emprego ou nossa empresa, a nossa saúde, a nossa mentalidade, a nossa fé, os nossos recursos, o nosso patrimônio, a casa onde moramos, as nossas fronteiras. Se localize. Ele está dizendo, se nós buscarmos com a disposição de alma, Ele vai abençoar com paz. O que quer dizer com paz? Não haverá nenhuma guerra, não haverá nenhum levante que te traga guerra, haverá paz. Quem quer paz? Estou encerrando. Essa história do rei Asa, ele deixa claro que o segredo de desejar e buscar de todo o coração é abandonar tudo na nossa vida que desagrada a Deus. Você está pronto para jogar fora? Você está pronto para quebrar o telefone, a televisão, se for preciso, para largar a pornografia? Você está pronto para largar aqueles olhares estranhos nas ruas? Você está disposto a parar de roubar, de mentir, de receber comissão por fora? Você está disposto a parar de desejar? Você está disposto a parar de ganância, de orgulho, de mentira, de falsidade? Olha, oi irmã, tudo bem? Paz do Senhor, como é bom te ver. Mocreia. Como é que Deus usa um trem desse? Irmão, Deus vê todas as coisas. Todas as coisas. Está batendo na sua mulher ou batendo no seu marido escondido? Deus está vendo. Está deixando de ser o homem que sustenta a sua casa, que trabalha, que protege sua mulher, que protege seus filhos? Deus está vendo. Está deixando de ser a mulher sábia que edifica a sua casa, companheira? Deus está vendo. É médico, está vendendo receita? Deus está vendo. É advogado, está mentindo? Deus está vendo. Montando processo errado? Deus está vendo. É médico ou enfermeiro e está roubando remédio? Deus está vendo. O jeito está vindo no meu coração, eu vou falar. É funcionário público, está carregando e está falando, o governo rouba mesmo, isso é do povo, eu vou levar para casa. Nem um clipe isso é seu, nem uma folha de chamex é seu. Deus sabe com o que ele está falando aí. Lembre-se, a presença de Deus é que traz a vitória. E eu encerro em 2 Crônica 16:9. Afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra. Para quê? Para se revelar poderoso, ou seja, mostrar o poder, usar o poder a nosso favor, para com aqueles cujo coração é 100%, é total, é plenamente na presença dEle. Não divide o teu coração, porque Jesus não foi dividido ao meio para te salvar. O povo buscou a Deus, alcançou as camadas da paz. Moisés insistiu na presença, confirmou, pediu os milagres e aconteceram.
Pediu para ver a glória, não podia, mas viu as costas. Há muitas camadas te esperando, que os olhos não viram, os pensamentos nunca pensaram, os ouvidos nunca ouviram. Ele diz que fará muito mais do que pedimos ou sonhamos. Fique de pé nessa noite, se apresente a Deus, você e Ele aí, se apresente à presença verdadeira. Conheço um Deus não de ouvir falar, um Deus que nunca conversou com você. Se renda a um Deus que fala, porque eu ouço Ele. Muitos aqui ouvem. Um Jesus que não está preso numa cruz, um Jesus que é vivo. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Vive, Ele reina e Ele voltará. Pense bem, adolescentes, jovens, adultos, pense bem. Deus hoje nos trouxe não para bater em nós, mas para abrir um novo cenário de oportunidades, que começam pelo arrependimento e mudança de vida e terminam em grandes conquistas. A pergunta: essa presença de Deus real, o Jesus vivo, não uma religião, você fica onde você quiser, mas Ele diz: se você me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante de papai e dos anjos. Se você me negar, eu te negarei. Jesus não está sob o domínio de nenhuma religião. Jesus é maior do que todas as religiões. Só tem um caminho, é Jesus. Ele mesmo disse. Talvez você entrou aqui nessa noite, nunca levantou a mão para dizer: eu te confesso, eu te quero como Senhor, e muda minha vida, muda minha estrutura, muda minha história. Seja o Senhor presente em mim. Ele vai curar sua alma, suas feridas. Tem alguém nessa noite que gostaria de confessar esse Jesus? Levante sua mão onde você estiver, que eu vou dormir em paz, se você levantar ou não. Eu fiz o apelo que Ele manda fazer. Tem alguém nessa noite que gostaria de ter Jesus firmemente, o confessá-lo como a Bíblia ensina, ou reconciliar, voltar à presença do Pai? Se tiver alguém, levante sua mão. Não tenha medo, não tenha vergonha. Enquanto eles vão louvar, se você quiser vir aqui à frente, você venha. Eu quero abençoar a sua vida. Se não, depois do louvor, eu já te dou a bênção final. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não
Homens, 3 minutinhos, tá? Levante suas mãos, Pai. Que o nosso compromisso colocado aqui hoje seja real. Que nada roube do nosso coração, da nossa alma essa intenção. Que possa sentir cansaço, às vezes dor, mas que só vamos parar quando atingimos as camadas, como foi Moisés. Que a Tua bênção esteja sobre mim, sobre todos que aqui estão e nos ouvem. Que a Tua presença e a Tua bênção esteja sobre a minha casa e a casa de todos que nos ouvem e estão aqui nesta noite. Vão em paz nas suas fronteiras e conquistem tudo que Deus já separou para vocês. Vocês são uma bênção em nome de Jesus.